Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo para os terceiros anos, dessa vez sobre medidas de tendência central para dados agrupados em intervalos de classes. A gente viu até agora as medidas de tendência central, média, mediana e moda para dados quaisquer, né, dentro de um conjunto, de uma pesquisa. Existem alguns dados que vão vir dentro de intervalos de classes. O que são intervalos de classes? Por exemplo, se a gente está falando no salário, a gente vai fazer uma pesquisa sobre a renda das pessoas de Araranguá. O que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar de casa em casa quanto cada pessoa ganha. Como a variação desses dados é muito grande, né? Uma pessoa ganha 1.000, a outra ganha 1.001, a outra ganha 1.001 com 60 centavos. A gente não pode representar esses dados todos um por um. Então a gente representa eles dentro de alguns intervalos de 500 a R$1.000, de R$1.000 a R$1.500, de R$1.500 a R$2.000. Esses são intervalos de classes, né? A distância entre os intervalos chama-se amplitude, mas a gente chega lá, né? Então é o seguinte, a partir de agora a gente vai ver como é que se calcula média, mediana e moda, nesses casos onde os dados são agrupados em intervalos de classe. O conceito de média, de mediana e de moda continua o mesmo. A gente só vai mudar o cálculo um pouquinho referente aos dados aqui recolhidos para a amostra, tá? Então aqui a gente tem um exemplo e eu quero calcular a média, a mediana e a moda da massa dos alunos dos terceirões MGP 2020, por exemplo. Vamos supor que eu peguei lá alguns alunos dos terceiros anos do Maria Garcia Pesce e vou pesá-los e anotar isso numa tabela. Então eu percebi que tem lá, dos meus 30 alunos que eu peguei de amostra, um pouco de cada terceiro ano, eu tenho 4 alunos que têm a massa entre 40 e 50 quilos. Isso aqui, esse símbolo aqui, que é um T deitado, né? Significa que esse intervalo começa com alunos que têm 40 quilos e vai até aqueles alunos que têm 49 quilos, 900 gramas, 999 gramas, tá? Quer dizer que os 50 não está incluído. Isso aqui é a mesma coisa que a gente dizer que é fechado em 40 e aberto em 50. Lembram disso? Colchetezinho para fora aqui, ou um parênteses que também representa bolinha aberta, né? Seriam aqueles intervalos assim, ó, fechado no 40 e aberto no 50. Lembram disso do primeiro ano, né? Saudades? Depois eu tenho mais 10 alunos que têm entre 50 quilos e 60 quilos, sem incluir os 60 quilos. Depois eu tenho 9 alunos que pesam entre 60 e 70 quilos, 5 alunos que pesam entre 70 e 80 quilos e 2 alunos que pesam entre 80 e 90 quilos, totalizando os 30 alunos, ok? Esses dados, eles poderiam vir em um gráfico, né? Eles poderiam vir desse jeito para vocês, ó. Percebam que o título pode ser o mesmo, a frequência é a quantidade de alunos por faixa, né? Por intervalo. E na horizontal, o peso, ou a massa, no caso aqui seria a massa, né? Em quilos daquele intervalo. Então, aqui eu tenho desde alunos com 40 quilos até alunos com 90 quilos. E a gente vê que não tem um intervalo aqui, ó, que não tem uma separação entre os dois intervalos, porque assim que termina o intervalo, no 49 quilos, 999 gramas, já começa o segundo intervalo, que são os alunos com 50 quilos. Aqui em cima dessa barra tem a representação da quantidade ou da frequência de alunos com esse peso. Aqui em cima também, entre 50 e 60,
9 alunos entre 60 e 70, 5 alunos entre 70 e 80, 2 alunos entre 80 e 90 quilos. Esse exemplo vocês têm na página 140 do livro de vocês, mas não vem essa representação aqui em gráfico, tá? Em forma de gráfico. E depois vocês vão ter que fazer os exercícios e aparece gráfico. Por isso que eu estou explicando o exemplo, tanto com a tabela quanto com o gráfico, que é para vocês não ficarem na dúvida, tá? Então, assim seria essa tabela. Aí vocês têm que prestar sempre muita atenção no que está dizendo aqui, né, a informação na vertical e qual é a informação na horizontal, né? Para depois poder fazer os cálculos. O que está pedindo esse exemplo é a média, a mediana e a moda dessa pesquisa aqui, né? Do peso. Então, vamos começar aqui. Eu vou usar a tabelinha, tá? Porque geralmente se a gente tem um gráfico, a gente produz uma tabela a partir dele. Então, eu vou usar essa tabela aqui, mas daria para fazer pelo gráfico também, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz quando tem intervalos de classe é achar o meio, né? O ponto médio de cada intervalo. Então, olha aqui, esse intervalo vai de 40 a 50. A gente pode pensar assim, ó, a amplitude, que é a distância daqui até aqui, é 10, certo? De 40 para 50 é 10 a amplitude. Essa amplitude, eu tenho que pegar e dividir lá no meio, que é o 5, né? De 40 para 50 é o 45. Então, a média aqui é o 45. Eu vou fazer em vermelho aqui para destacar. A média desse aqui é o 55, é sempre o número que está no meio desse intervalo aqui, tá? Entre 60 e 70 é 65. Entre 70 e 80 é o 75. E aqui 85. Aqui eu fiz um risquinho só para representar que é o meio, o ponto médio. Dá para fazer assim também, ó, somando o 40 com o... Desculpa, espirrei, não sei editar, vai ficar assim. Somando o 40 com o 50, dá 90, e dividindo por 2 dá o 45, né? Somando o 50 com o 60, dá 110, e dividindo por 2 dá 55. E assim por diante, vocês acham o valor médio de cada intervalo, tá? Então, esses números em vermelho aqui são valores médios de cada, ou do intervalo. Ok? Esses aqui. E aí eu tenho então que fazer o cálculo do mesmo jeito que a gente fazia antes, só que usando os números do meio, os números da média ali. Então, se eu quero saber quem é a minha média, eu vou fazer 4 vezes o 45 mais 10 vezes o 55 mais 9 vezes o 65 mais 5 vezes o 75 mais 2 vezes o 85, somar tudo isso e dividir pelo total da minha frequência, que é a quantidade de alunos, né? Lógico, se eu quero saber quantos quilos é a média, né? Eu tenho que dividir pelo total de alunos. Fazendo esses cálculos aí, a gente acha esse valor da média, 1860, que tem que dividir por 30, vai dar 62 quilos. É a média de massa dos alunos dos terceiros anos do Maria Garcia de 2020, certo? Essa é a média. A mediana é a mesma coisa, tá, gente? A gente só vai usar esses valores ao invés de usar o intervalo ali. Então, é da mesma maneira. A gente coloca do menor para o maior e pega o elemento que está no meio. Como eu tenho 30 elementos, eu vou pegar o 15º, somar com o 16º e dividir por 2. Como é que eu sei quem é um 15º, quem é o 16º? Eu vou somando aqui, ó, até chegar no 15º e no 16º, ó. Eu tenho 4 com 10, que deu 14. Então, eu já tenho 14 alunos que têm entre 40 e 60 quilos, certo?
Depois eu tenho o 15º tá aqui, o 16º tá aqui também. Então, somando o 15º e o 16º, que é 65 mais 65 dividindo por 2, vai dar mediana 65. Então, a média é 62 quilos, a mediana 65 quilos. E a moda, que é MO, né? Escrevi moda, vai ser o número que mais aparece. Então, olha só, eu tenho 4, 10, 9, 5 e 2 alunos. Aqui eu tenho 10 alunos, então o maior número aqui é 10. Qual é o peso de 10 alunos? É 55. Então, a moda é os 55 quilos, ok? Constatamos que o peso médio é 62 quilos. O peso mediano é 65 quilos, o peso modal é 55 quilos, ok? E é assim que se faz esses exercícios. Então, não muda muita coisa, né, gente? O que a gente tem que fazer é achar o intervalo, o meio do intervalo, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu não tivesse a tabela, mas eu tivesse o gráfico, e eu tô falando em peso, eu vou achar o meio de cada um dos intervalos aqui. 45, 55, 65, 75 e 85. E vou trabalhar com os valores que eu tenho, ok? Passem isso para o caderno de vocês, tá? Espero que tenham entendido, se não, voltem o vídeo, deem mais uma olhadinha. Obrigada pela atenção, um beijo e bons estudos!